Olá, alunos do curso de Agronomia do Instituto Federal de Minas Gerais, da disciplina de sementes, dando prosseguimento às nossas aulas. Essa é a nossa quarta aula desse bimestre, né, que a gente está em 2021, e hoje nós vamos tratar dessa aula seguindo a nossa sequência, falando de formação das sementes, né, de formação do eixo embrionário. A gente agora passa a falar um pouquinho, detalhar um pouquinho sobre as partes constituintes e a composição química dessas sementes, tá? Depois a gente fala um pouquinho de tipos de semente e passar para os processos de germinação. Então, vamos lá. Bom, do ponto de vista funcional, o que é uma semente? Então, a semente, ela tem três partes básicas que a gente precisa passar para vocês. A semente tem uma cobertura protetora, ou seja, uma casca, que ela é composta de um pericarpo e tegumento, né, que tem algumas estruturas, por exemplo, o hilo nesse tegumento. Tem um tecido de reserva, que pode ser de endosperma, a base de endosperma, nas monocotiledôneas, ou o cotilédone propriamente dito é a estrutura de reserva, que são nas dicotiledôneas, e o eixo embrionário, com o tecido meristemático, epicótilo, plúmula, as primeiras folhas, e hipocótilo, radículo. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas estruturas, dessas partes. Bom, a primeira coisa, então, vamos lá. Nas sementes, aqui é uma estrutura de uma semente de milho, né? Cortada, a gente fez um corte, foi feito um corte, um esquema de corte aqui. Então, nós temos aqui o pericarpo. Falando das estruturas, uma casca, né? Uma cobertura protetora. Então, lembrando que milho, trigo, arroz, são, na verdade, estruturas de fruto, né? Ou seja, essa estrutura de um milho é chamada de cariópse, né? A gente usa como semente, porque a estrutura do ovário, ela fica presa à estrutura do óvulo, da semente, que dá origem a esse fruto seco, indehiscente, ou seja, que não se abre quando maduro, chamado cariópse. E a estrutura que envolve essa semente, esse óvulo, né, esse óvulo fecundado da origem da semente, é chamada de pericarpo. Então, a casca dos frutos, as cascas das sementes de milho, de trigo, de arroz, por exemplo, ela compõe pericarpo, tá? Já nas dicotiledôneas, a estrutura que envolve a semente, ela tem origem do saco embrionário, dos integumentos do saco embrionário, né, da nucela. E aí, isso desenvolve e dá origem a esse envoltório seminal chamado de tegumento. Então, nas dicotiledôneas, nós temos uma casca protetora só composta de tegumento, e nas monocotiledôneas, quando há essa cariópse, por exemplo, no caso do milho, a estrutura de casca é o pericarpo, tá bom? Aqui, isso é a estrutura de cobertura. Nós temos o endosperma nas monocotiledôneas, que é a estrutura de reserva, e nas dicotiledôneas nós temos a estrutura de reserva, fica alojada, né, nesses cotilédones, nos dois cotilédones dessa semente. E as monocotiledôneas têm dentro um cotilédone só, e dentro desse cotilédone, que pode ser denominado escutelo, você tem o eixo embrionário, que é composto de plúmulas, coleóptilo, o mesocótilo aqui, a radícula e a estrutura que protege a raiz. E nas dicotiledôneas, no caso do feijão, nós temos as folhas, as primeiras folhas, a plúmula, o eixo epicótilo, o eixo hipocótilo e a radícula. Só para a gente fazer uma breve revisão. Então, com relação à semente, a casca, vamos pensar especificamente agora na casca ou cobertura protetora. Então, o que é? Então, a casca das sementes, ela pode ser composta de um tegumento vindo dos integumentos da nucela, do saco embrionário, ou o tegumento junto com o pericarpo. Tá? Então, os tegumentos, a casca composta de tegumento, vem dos integumentos do óvulo, e o pericarpo vem da hipertrofia do ovário. Então, a partir do momento da polinização, da fertilização, né, desse óvulo, há uma hipertrofia do ovário, o ovário se transforma em fruto. No caso de frutos secos, como no caso do milho, que é uma cariópse, há uma hipertrofia, mas não há um fruto carnoso. O endocarpo, o mesocarpo e o epicarpo, eles ficam muito secos, né? Então, há uma estrutura chamada pericarpo.
que envolve toda essa semente que foi fecundada, nesse óvulo que foi fecundado da origem à semente. Tá? E tem alguns casos que a epiderme ela sofre modificações, no caso do algodão, por exemplo, né? As células ao longo se transformam em pelos, né? Em fibras, na verdade, né? Que a gente utiliza para a indústria têxtil. E o linho, por exemplo, tem uma estrutura higroscópica, né, na epiderme que forma essa mucilagem. Então, há essa estrutura mesmo, tá? Então, qual é a função dessa casca, dessa cobertura protetora das sementes? Bom, primeiro, é meio paradoxal, mas a casca é para garantir a impermeabilidade à água, num primeiro momento, né? Então, essa casca pode, nos processos de dormência, por exemplo, ou de um tegumento muito duro, causar essa impermeabilidade à água, fazendo com que essa semente fique seca por mais tempo e seja dispersa, vamos dizer assim, no tempo, né? Então, ela fica mais tempo seca e quando essa casca consegue ser quebrada, seja para o animal ou seja por algum outro evento, essa água ela penetra na semente e começa o processo de germinação. Mas é uma função de impermeabilidade à água, no primeiro momento. Uma outra coisa que a casca faz com as sementes é manter unidas as partes internas da semente. Se não tivesse esse envoltório, né, as partes internas, seja o cotilédone, o endosperma e o eixo embrionário, ele ficaria sem forma. Então, ele ficaria sem união. Então, é para manter essa estrutura unida. Protege os tecidos merestemáticos. Se a semente for danificada, os tecidos merestemáticos dessa semente for danificado, não há uma planta adulta. É uma barreira de entrada a micro-organismos e insetos. Então, como é um tegumento, geralmente ele é mais duro mesmo, então os micro-organismos e insetos têm uma certa dificuldade para a penetração. Regula a velocidade de hidratação da semente e aí, consequentemente, regula a germinação. Então, quanto mais impermeável essa casca é à água, mais dormente ela se encontra. Porém, ela pode, essa dormência mecânica, ela pode ser quebrada e aí a semente passa a ter um processo de germinação iniciado com a imbibição de água. Tá? E pode regular a velocidade de hidratação da semente. Se não houvesse essa casca, as sementes iriam absorver muita água de uma vez e poderia estourar células. Então, ele tem essa função também de regular essa velocidade de hidratação. É um reservatório de água também. Quando a semente embebe água, ela incha e ela fica cheia de água, o que essa água, para o futuro, nas fases da germinação, que a gente vai ver mais para frente, ela é importantíssima para abastecer e hidratar os tecidos internos e iniciar o processo da germinação propriamente dita. Bom, e regula também a velocidade de trocas gasosas entre a semente e o meio. Lembrando que a semente precisa de respirar também, né? Então, se o tegumento for todo fechado também, a semente também não germina. Então, são essas funções. E além da dispersão espacial, com esse tegumento sendo mais áspero, grudando nos pelos dos animais, por exemplo, e sendo um mecanismo de dispersão dessa semente. Passando para o tecido de reserva, nós temos o endosperma, que geralmente a gente encontra nas monocotiledôneas. Tá? Então, o que é o endosperma? Fazer uma breve revisão lá da formação da semente. Então, o endosperma é a fusão dos núcleos polares, 2 núcleos polares do óvulo, mais o núcleo do pólen, dando uma estrutura 3M. Tá? Há variações. Então, por exemplo, as orquídeas não têm, são ausentes. O coco, o endosperma é líquido. Geralmente, esse endosperma ele é composto mais de amido, mas tem óleo e tem proteínas também. Não possui sistema autônomo de enzimas. O endosperma ele não tem uma atividade enzimática, nem fisiológica, nem metabólica. Ele é uma estrutura só de reserva. Uma outra estrutura de reserva são os cotilédones. E aí ele já tem função, porque, lembrando, o cotilédone faz parte do eixo embrionário. Então, nas plantas dicotiledôneas, onde o tecido de reserva é o cotilédone, são os cotilédones fazem parte do eixo embrionário. Então, há funções, então, há atividade metabólica. Então, eles se apresentam fotossintéticos também. Então, tem enzimas específicas dentro dos cotilédones. E também
nas dicotiledôneas é uma reserva de alimentos, tá? É um tecido vivo, diferentemente do endosperma, que não tem função, não tem atividade, evidentemente. Então, dispõe de enzimas para degradação e transporte de suas próprias substâncias de reserva. Então, no cotilédone que inicia-se esse processo de quebra de transporte nas fases 1, 2, 3 do processo germinativo, que a gente vai ver mais para frente, e começa a degradar suas próprias substâncias de reserva. Duas estruturas de reserva, endosperma e cotilédones. E o eixo embrionário, que é a presença, esse eixo embrionário sempre tem a presença do tecido meristemático nas extremidades. Meristema apical, que vai dar origem ao caule, meristema radicular, que vai dar origem ao tecido radicular, sistema radicular. Então, além do tecido meristemático, nós temos a parte, vamos dizer assim, que vai crescer para cima do solo, para cima da superfície, a pluma, que vai dar origem às folhas, e a radícula, que vai dar origem às raízes. Nas dicotiledôneas, nós temos os dois cotilédones e o eixo embrionário, que dá origem ao embrião propriamente dito. Tá? Quando a gente pega esse cotilédone e o eixo embrionário, então tudo que está abaixo do cotilédone a gente chama de hipocótilo. Então, o meristema hipocótilo. O meristema apical mais a coifa, a gente denomina isso de eixo hipocótilo radicular. E a parte do eixo que está acima dos cotilédones vai dar origem ao epicótilo, caule e plúmulo. Tá? E a plúmula, na verdade, vai dar origem às primeiras folhas. Então, aqui, fazendo um esquema das dicotiledôneas, né? Então, nós temos o epicótilo com as primeiras folhas, a plúmula, o eixo hipocótilo radicular com a sua radícula, o tegumento envolvendo a semente e os dois cotilédones, a micrópila e o hilo que a gente já falou. Aqui mais uma foto do embrião, né? Com o epicótilo, plúmula, o eixo hipocótilo radicular com os cotilédones. Aqui foi tirado o tegumento. Aqui, só para a gente observar, né, essa germinação é epígea, ou seja, os cotilédones emergem para fora do solo, né, eles saem do solo, né, ficam para a superfície. Então, a gente tem a radícula aqui, o hipocótilo aqui faz esse gancho e o cotilédone está para cima do solo. E o epicótilo está acima dos cotilédones, que vai dar origem ao caule propriamente dito, com as folhas primárias, e a partir em diante, a planta, de maneira geral, a planta adulta. O eixo embrionário das monocotiledôneas, então, é um embrião, é um único cotilédone, tá? E tem o endosperma, justaposto a esse cotilédone, que é chamado de escutelo. A parte inferior do eixo tem a radícula com coifa e meristema apical, e a parte superior, o epicótilo, com os primórdios foliares, que o mais externo é chamado de coleóptilo. Tá? Então, aqui nós temos o pericarpo, sementinha de milho, daí o endosperma aqui, justaposto a um cotilédone só chamado escutelo. Este cotilédone abrange o eixo embrionário, que tem as primeiras folhas, a primeira estrutura que vai emergir, né, o coleóptilo, depois as primeiras folhas, o mesocótilo, com a radícula, e a coleorrhiza, que é o tecido de proteção, a estrutura de proteção do sistema radicular. Aqui, a gente observa que o coleóptilo sendo lançado, uma germinação de uma semente de milho, mesocótilo, a coleorrhiza aqui, com o sistema radicular já emergindo, né, saindo. Mesocótilo, as raízes seminais laterais, aqui o coleóptilo, que foi a primeira estrutura que conseguiu quebrar essa barreira de solo, e a partir daí as primeiras folhas, as segundas, as terceiras, até atingir uma plântula e depois uma planta adulta. Ok, com relação às partes das estruturas, então, a semente também tem uma composição química. Acho que é importante a gente falar um pouquinho dessa composição química, só para a gente, mais para frente, a gente precisa de entender, ou precisa dessas informações para falar do processo germinativo. Tá? Então, de uma maneira geral, algumas sementes, elas têm um conteúdo alto de proteína, no caso do feijão e a soja, uma semente proteica. Algumas sementes são bem amiláceas, né, ou albuminosas, tem uma condição, uma porcentagem de carboidratos, né, alta, no caso do feijão, do milho, do arroz e do trigo.
E algumas sementes, elas são oleaginosas, no caso do girassol, né, no caso do algodão, que tem uma alta porcentagem de lipídios. Então, basicamente, a semente tem, né, os teores de água depois de seco, mais proteínas, lipídios e carboidratos e cinzas, que a gente vai ver, e outras estruturas que a gente vai ver de maneira geral aqui. Tá? Então, carboidratos, geralmente 80% da matéria seca, geralmente amido, 75% dessa matéria seca é composta de amido, que pode ser de amilose ou de amilopectina. Pode ter outros, e tem outros, né? A celulose, a hemicelulose, que é a estrutura de célula, né, que compõe a parede celular, alguns açúcares, né, glucose, frutose, galactose, e algumas mucilagens que, com contato com a água, quando a semente entra em contato com a água, vira uma espécie de uma mucilagem, uma gelatina, que ajuda a absorver a água, e que tem outras funções para a semente, tá? Então, aqui os grãos de amido, né, corado com iodo, e aqui uma semente, quando hidratada, né, ela vira essa mucilagem. A semente de chia, se alguém conhece, é uma semente que, quando hidratada, ela transforma nessa mucilagem. Os lipídios têm uma porcentagem no embrião, geralmente ácido oleico, linoleico e linolênico, pode ter outros, geralmente sementes oleaginosas de girassol, a própria soja tem muito óleo, né? E as proteínas, que geralmente são enzimas e compõem também tecido de reserva, né? É baixo porcentagem de enzimas de proteínas é baixo quando comparado com lipídios e carboidratos, com exceção da soja, que tem aí em torno de 30%, né, 32% de proteína. Há uma correlação de adubação de nitrogênio com proteínas, evidentemente, porque faz parte, né? A gente encontra proteína em todos os tecidos da semente, geralmente albuminas, globulinas, prolaminas e as glutelinas. Os cereais geralmente têm mais glutelina e prolamina e as leguminosas mais globulinas. Os outros componentes, algumas cinzas, e aí a gente cinza chama de outros nutrientes ou elementos iônicos, né? Pode ter chumbo, cobalto, dependendo de onde essa planta se desenvolve, fosfatos, fitina, cátions, né? O DNA e RNA, compostos nitrogenados, algumas sementes têm alguns alcaloides, no caso da semente de café, semente de cacau, a sojina na soja, a ricina o óleo de rícino, né, na mamona, alguns pigmentos, né, carotenos, flavonoides, antocianinas, vitaminas e os fitohormônios que são importantes. As sementes precisam desses fitohormônios, né? O ácido endoacético, a biossíntese do triptofano, o ácido giberérico para a biossíntese do endosperma, a gente vai ver no processo germinativo que esse ácido giberérico que dá esse starter para as enzimas começarem a quebrar esse amido que está no endosperma e transformar em energia. Tem a citocinina para o crescimento da semente e o ácido abscísico. O ácido abscísico é importante nos processos iniciais da formação dessa semente enquanto ela está presa à planta-mãe, para que esse ácido abscísico tenha um papel importante para impedir a germinação. A partir do momento que essa semente fica livre da planta-mãe, esse ácido abscísico ele passa a ser desintegrado para que a semente possa germinar. Ok? Bom, essa é uma breve revisão dessas partes constituintes da composição química. Próxima aula a gente vai falar de alguns tipos de sementes que são importantes para a gente seguir adiante. Ok? Um abraço. Até.